Olá pessoal, nesse momento, nessa videoaula, nós vamos discutir um pouquinho mais, de uma forma indireta, sobre uma qualidade fisiológica que nós havíamos discutido na videoaula anterior. Eu estou falando sobre a intensidade sonora. A intensidade do som, nós vimos que é uma qualidade fisiológica que está diretamente relacionada à qualidade do som em ser forte ou ser fraco. O nível sonoro, que é o nosso principal objetivo desta videoaula, também é uma grandeza física que, de uma certa maneira, me permite determinar, de maneira um pouco mais precisa, ou talvez até mesmo utilizando um termo um pouco mais popular, a qualidade do som em ser forte ou ser fraco. O nível sonoro é um parâmetro, assim como a intensidade, que também pode ser utilizado para se verificar se em determinado local há poluição sonora, há um som muito forte ou não. O nível sonoro é uma grandeza física que pode ser calculado através de uma expressão logarítmica. Esta é a equação que nós utilizamos para se calcular o nível sonoro. Eu costumo dizer que o nível sonoro, o termo, a grandeza física, não é tão popular quanto a sua unidade. Antes de eu chegar lá, eu preciso revelar o significado destes símbolos que aparecem nessa equação. Ele é o próprio nível sonoro, que pode ser representado também pela letra beta. Alguns autores, alguns materiais didáticos substituem a letra N pela letra beta para representar o nível sonoro. Este I que aparece nesta expressão representa a intensidade do som, ao passo que o I0 representa a chamada menor intensidade audível. A menor intensidade audível, como nós já tínhamos discutido na videoaula anterior, representa o som mais fraco que a gente consegue ouvir. Lembrando que esta menor intensidade audível assume o valor de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Este valor é específico para o ser humano, portanto, consequentemente, esta expressão foi criada para se determinar o nível sonoro com base naquilo que nós, seres humanos, conseguimos ouvir. Em termos dimensionais, a unidade que é utilizada para se expressar o nível sonoro é o famoso decibel, que nós vamos representar aqui por dB. São esses decibéis que indicam se no local em que você encontra o som é muito forte, há uma poluição sonora, se é que eu posso empregar esse termo, ou não. O que se convenciona é que por perto, a partir de 80, 90 decibéis até mesmo, já é considerado nocivo ao ouvido humano. A partir de 120 decibéis, este som com este nível sonoro já começa a ser seriamente prejudicial ao nosso sistema auditivo, pois a partir de 120 decibéis existe o que a gente chama de limiar da dor. É a partir desse nível sonoro, de 120 decibéis, que o som é tão forte que pode provocar inclusive o rompimento do tímpano, que obviamente acarreta prejuízos sérios à audição humana. Então, convenciona-se que a partir de 80, 90 decibéis, isso depende, varia um pouco de pessoa para pessoa, que se convenciona que por volta de 80, 90 decibéis, o som já começa a ser nocivo, pois ele já é considerado um som forte. E a partir de 120 decibéis, o que se alcança com uma britadeira, o que se alcança com o barulho da turbina de um avião, ou até mesmo em um concerto, em um show de rock, por exemplo, perto das caixas de som, perto dos amplificadores, já se alcança esse nível de 120 decibéis, que já se alcança o chamado limiar da dor. Como vocês podem perceber, essa equação que nos permite determinar o nível sonoro é uma equação logarítmica, e aí a gente vai precisar resgatar alguma das propriedades de logaritmo, já que esta expressão é essência, já que esse assunto de nível sonoro
envolve essencialmente problemas de cálculo. Aqui eu vou fazer um exercício para a gente resgatar um pouco das propriedades de logaritmo, bem como resgatar uma equação que nós vimos na videoaula anterior e que trata da intensidade do som. Esse exercício começa assim: uma fonte sonora possui uma potência de 120 watts. Determine a intensidade e o nível sonoro a 10 metros dessa fonte. Portanto, é para determinar duas coisas. É para determinar a intensidade e o nível sonoro. Para calcular a intensidade de uma onda, de um som em um determinado ponto do espaço, nós vimos que essa intensidade pode ser determinada através dessa equação. A potência da fonte dividido pela área, que é atingida pela energia da onda sonora. Vimos também que a área é a área de uma esfera, já que o som é entendido como uma onda esférica, por se propagar tridimensionalmente. A potência dessa fonte é de 120 watts. O π eu vou considerar como sendo 3. E o R, convenhamos, é a distância da fonte emissora do som até o ponto onde se deseja fazer a medição dessa intensidade, que no caso é de 10 metros, que eu vou elevar ao quadrado. Daqui nós tiramos 120, dividido por 12 vezes o 100, que é o resultado de 10 ao quadrado. 120 dividido por 1.200 vai nos dar uma intensidade de 0,1 watts por metro quadrado, o que na notação científica fica como 10 na menos 1 watts por metro quadrado. Eu estou utilizando a notação científica porque lá na expressão logarítmica fica mais matematicamente confortável trabalhar com o número expresso na notação científica do que na notação decimal. Aqui está o valor da intensidade desta onda sonora a essa distância de 10 metros. Agora eu vou calcular aquilo que a outra coisa que o problema pediu, que é determinar o nível sonoro. Esse nível sonoro vai ser determinado através desta equação. O I representa a intensidade do som, que a gente acaba de descobrir, e que vale 10 na menos 1. E o 0 é o nível de referência, é o som mais fraco que a gente consegue ouvir, é tabelado e vale 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Vocês podem perceber que aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base. O que eu vou fazer? Eu vou executar essa divisão, o que se faz mantendo-se a base e diminuindo-se o expoente de cima pelo expoente de baixo. Menos 1 menos 12 vai dar menos 1 mais 12. E isso aqui vai dar exatamente 11. Aí está. Daqui eu vou aplicar a primeira propriedade de logaritmo. Primeiramente, este 11, no que está aqui no expoente, vai passar para frente multiplicando o logaritmo, chamada regra do para-brisa. O expoente do logaritmando pode passar lá para frente do próprio logaritmo. E aí a gente vai ter 11 vezes 10 vezes o logaritmo de 10. Continuando a nossa conta aqui, 11 vezes o 10 dá o próprio 110. E aqui a gente vai ter que o logaritmo de 10 na base 10, lembrando que quando a base do logaritmo não aparece, assume-se que o valor é 10. Logaritmo de 10 na base 10 vale exatamente 1. Então, eu vou colocar 1 no lugar do log de 10 na base 10. E daqui eu concluo que o nível sonoro é de cerca de 110 decibéis. Um nível relativamente forte, convenhamos, já que eu mencionei tantas vezes que a partir de 120 decibéis nós temos o limiar da dor. 110 não está muito distante de 120. Pois bem, isso é o que eu tenho a lhes dizer em relação ao nível sonoro. Tá? Aqui não dá para a gente resgatar todas as propriedades de logaritmo, até porque isso aqui não é uma videoaula de física, não é uma videoaula de matemática. Se você sente um pouco mais de dificuldade em relação às suas propriedades, vá dar uma revisadinha lá nas propriedades de logaritmo, até porque os problemas que envolvem nível sonoro não são assim demasiadamente complicados. Envolve um pouquinho mais de trabalho, porque logaritmo não é uma coisa das mais agradáveis, convenhamos, mas
nada que se consiga com um pouquinho de esforço. Ok, moçada? Por hoje é só. Obrigado pela atenção de vocês e espero contar com as suas visualizações nas próximas videoaulas. Um abraço e bons estudos.